Não sei se vocês tiveram dificuldades, né, com essas tags de CSS, porque são bem específicas. Mas, basicamente, o que a gente ia precisar usar mesmo, né, para chegar nesse... Não nesse resultado, né, porque aqui a gente vai ver nessa aula, mas para chegar naquele resultado que foi falado na mentoria passada, a gente só precisaria usar 3 coisas, que é a borda, né, o width e o height, né, que é o comprimento e a altura. E a borda só para delimitar mesmo o espaço e ficar fácil para a gente visualizar, beleza? Show de bola, então vamos deixar isso aqui guardadinho para a gente discutir mais daqui a pouco. Eu vou abrir aqui agora esse projeto daqui, né? Foi da aula passada. Deixa eu colocar aqui do lado. Beleza, eu acho que tá igual, né? Não sei se tá maior. Tá maior, né? Tava com zoom aqui, beleza. Então isso aqui foi o que a gente fez, né? Basicamente, se eu vir aqui, deixa eu até fechar isso aqui, senão eu vou me confundir. Se a gente ver aqui no HTML, nós temos aqui bonitinho, né? Tudo separado. Vocês viram que não faz diferença nenhuma eu colocar header, eu colocar div nessas tags, porque é mais uma questão de organização de código, né? Mas esse código aqui, olhando para ele, a gente consegue visualizar mais ou menos a estrutura que a gente tem aqui nesse site, né? Isso é algo muito importante, que a gente precisa ter em mente, que não é só o site que tem que estar bonito, né? O nosso código também precisa estar legível. E nisso entra uma questão, que é a questão da indentação, né? A indentação, não sei se vocês já ouviram falar, não sei se a gente comentou também, né? Foi tanta coisa que a gente já conversou. Mas, basicamente, quando a indentação serve para a gente organizar o nosso código, né? Então, aqui vocês percebem que tem essa tag body, né? E na direita dela tem essa tag div. Uma coisa que vocês podem acabar fazendo, né, é deixar o código desorganizado, por exemplo, assim, tudo numa coluna só, né? Beleza, assim o código vai funcionar, né? Não vai mudar literalmente nada no nosso site, porque o que o nosso computador entende é tudo em uma linha, né? Então, se a gente pegar aqui esse código HTML e tacar aqui no editor só para a gente visualizar, se eu fizer isso aqui, a gente vai ver que o nosso computador ele vai estar lendo basicamente isso, né? Tudo em uma linha. Beleza. Se eu tacar isso aqui no nosso HTML, vai funcionar da mesma forma. Só que não significa que, tipo, esse código vai ser o melhor código do mundo, né? Porque imagina se eu quero fazer uma alteração, né? Se eu quero adicionar algo, ou mudar uma classe, ou tirar uma div, como é que eu faço, né? Numa linha só. Então, por isso que essa questão da organização é muito importante, tá? Mas aí, talvez isso seja meio confuso, né, de entender no começo, tipo, como que a gente organiza essa questão aqui das divs, mas para ficar mais fácil, eu acho que eu posso tirar um print aqui da tela, né, e montar um modelo no Paint para a gente conseguir visualizar. Deixa eu só voltar aqui para como está lá no GitHub, né, salvar. Opa. Aí, show. Vou deixar assim, vou tirar um print aqui, para vocês visualizarem. Vou deixar aqui, beleza. Agora, se eu abrir aqui no Paint, né, inclusive eu já estava até mexendo, né, mas eu vou criar um arquivo novo aqui, vou tacar esse código, e agora a gente vai delimitar os containers do nosso código, né. Então, primeiro eu vou pegar aqui o quadrado amarelo, né, que é o body, e aqui está todo o container dele, né. É um quadradão, dentro dele tem um monte de coisa, né? Tem aqui uma div, tem um header, tem uma classe main, uma tag main. Mas beleza, vamos continuar aqui esse trabalho. Vamos pegar aqui essa div, né? É mais um container. Agora vamos pegar aqui o header, né? Esse azul aqui está muito claro. Vou pegar aqui um azul mais escuro, né? Aí, tem aqui o header. E temos aqui também nosso main, que está na mesma coluna, certo? Então, dessa forma, a gente consegue visualizar melhor o nosso código, né? Então, é assim que a gente precisa manter. Quando vocês estiverem escrevendo, a partir do momento que vocês dão Enter, o VS Code ele já entende isso, ele já joga a sua barrinha, né, que você está digitando para a direita.
Ele já identa automaticamente. Mas caso, sei lá, você esteja fazendo alguma coisa e fique meio desorganizado, você pode apertar Tab, né? Ou você pode configurar um formatador de código, né? No caso, eu estou usando essa extensão aqui, que é o Prettier, né? Não sei pronunciar, mas ele é o Code Formatter aqui, é o mais utilizado entre todos, eu diria. E aí a gente deixa isso aqui depois para vocês, né? Tudo bonitinho, para vocês instalarem. Mas basicamente, como que a gente formata o nosso código? Bom, a gente seleciona tudo, aperta Shift, Alt e F e ele já deixa tudo certinho, beleza? No caso, se vocês fizerem isso no código de vocês, isso não vai funcionar provavelmente, porque o formatador de vocês não está configurado, né? Então vocês vão precisar instalar essa extensão e rodar esse comando que eu falei, né? Não precisem se preocupar com isso, que a gente deixa tudo anotado, né? E aí, a partir do momento que vocês rodarem pela primeira vez, né, selecionar e rodar o formatador, ele vai perguntar, qual que você quer utilizar? Aí você seleciona esse aqui, que é a da extensão. E aí você já não vai precisar se preocupar, né, se seu código vai estar bonito ou não, porque no final, se você sentir que está estranho, você só roda o comando, né, seleciona tudo, Shift Alt F, e ele já organiza pra gente, beleza? Mas a gente precisa sempre manter essa estrutura, né, para ficar entendível o nosso código, certo? Se a gente pegar aqui, deixar aberto esse pente e abrir aqui a estrutura do nosso site, né? Na verdade, ele já está até aberto aqui, né? Já fica até mais fácil de visualizar. No caso aqui as cores estão trocadas, né? Deixa eu fazer aqui de novo. No caso, o nosso body, ele é tudo que está em branco, né? Mas a gente criou um body falso, né? Que foi essa div escrita mobile body. Então eu posso vir aqui, né? Cadê? Tem que criar um quadrado, cara. Cadê? Não tô achando. Aqui, ó. Vou criar aqui esse quadrado vermelho, certo? Vou jogar aqui pro lado. E agora temos aqui o nosso header, né? Que é a parte azul. Então vou selecionar aqui a cor azul, certo? Beleza, tá aqui. Show. Aqui a gente tem esse pink square, que é essa parte rosa. Então vou pegar... Opa. Calma aí que eu fiz aqui. Vou voltar aqui pro azul. Agora eu vou pegar aqui o rosa. Selecionar. E assim a gente vai montando, né, a estrutura do nosso site. Agora só falta aqui o verde, né, que é essa dívida aqui, e o laranja também. Opa. Aí, aqui. Pronto, agora a gente tem a estrutura do nosso código feita no Paint, né? E é basicamente o que está aparecendo aqui no nosso site, certo? Então isso aqui é o que vocês precisam estar se preocupando, né, na hora de vocês criarem o código, porque existem muitos métodos de CSS que vão estar se baseando na questão do container, certo? Por exemplo, os displays, né? A gente vai comentar um pouco sobre os displays hoje, para falar também do que a Tatiana fez no código dela, certo? Enfim, se eu vim aqui e inspecionar o nosso querido projeto, especificamente falando desse quadrado rosa, a gente vai ver que a gente aplicou uma margem nele, né? A margem é essa linha não, né? Essa parte laranja que está aparecendo aqui, né? Que eu passo o mouse e aparece laranja. Só que tá meio esquisito, né, de visualizar. Eu vou trocar aqui a cor desse quadrado rosa. Eu vou colocar para preto. Eu vou até trocar o nome aqui, né? Colocar Black Square. Vou trocar o nome da classe dele também. Black Square. Eu vou colocar aqui a cor dele de Black. Aí já fica um pouco mais tranquilo para a gente ver. Então, beleza, temos aqui esse quadrado, né? Que seria o conteúdo principal. E a gente aplicou uma margem nele, certo? Só que a gente aplicou uma margem, só que o contexto dessa margem está meio errado, né? Porque se a gente abrir aqui o nosso box model, né? E clicar aqui, passar o mouse em cima e visualizar, a gente percebe que a margem ela aparece para fora do nosso quadrado, né? Eu vou aplicar agora um padding para a gente visualizar melhor. Vou colocar aqui a mesma quantidade. Padding de 5%. Beleza, agora ele já apareceu aqui na minha direita, né? Não sei se vocês estão vendo, mas aqui a gente tem a parte azul, que é o tamanho do nosso container. Temos o padding, que é o verde, né? Temos a borda e temos o margem. Agora percebam uma coisa importante. O margem, né, ele está indo para fora do nosso quadrado, certo? E o padding está indo para dentro, beleza? A gente consegue visualizar isso.
O margin, ele é mais utilizado para quando a gente quer posicionar um elemento num lugar específico, né? Agora, o padding, ele é mais utilizado para quando a gente quer delimitar uma área para o nosso conteúdo, né? Então, por exemplo, aqui a gente percebe que esse padding, ele está jogando, ele está criando um quadrado aqui no meio, né? Se eu tirar um print aqui e tacar no Paint, para a gente visualizar mais uma vez, deixa eu só salvar aqui, né? Porque a gente vai postar esse conteúdo lá no mundo. Exemplo 1. Beleza. Agora eu vou criar aqui um novo. Aqui está o nosso site, né? Então, o padding, ele criou essa parte verde aqui, no caso ela é invisível para a gente, né? Mas quando a gente está inspecionando o elemento, dá para visualizar. Só que, basicamente, todo o conteúdo que eu escrever aqui, ele não vai entrar dentro dessa linha verde, certo? Então, ele está tendo aqui uma utilidade que é justamente o que a gente queria, né? Porque quando a gente aplicou o margin, é porque a gente queria criar esse espaço em branco, certo? Então, esse espaço em branco aqui, a gente consegue atingir ele utilizando um padding. Eu não lembro se vocês... Quer dizer, eu não lembro não, né? Eu não sei se vocês lembram, do caso, daquele bug que teve quando a gente estava aqui mexendo nesse site. Deixa eu jogar aqui pro lado. Aí. Mas a gente teve um bug, né? Que o negócio estava tendo um overflow, né? A gente colocou uma margem e esse quadrado rosa, ele estava vazando, né? No caso, o quadrado preto, né? Ele estava saindo, né? Que é o que está acontecendo aqui. Ele está vazando no nosso quadrado vermelho. Por quê? O que acontece? Eu defini aqui que o tamanho desse quadrado é 100%. Então, ele vai ser 100% independente do que eu faça, né? Eu coloquei aqui um margem de 5%, e esse margem, se a gente inspecionar aqui, ele não está pegando perfeitamente, né? Porque a partir do momento que eu coloco 5%, ele deveria funcionar para todos os lados, né? Do lado esquerdo, direito, em cima e embaixo. Que é o que acontece aqui, né? Ele está aparecendo 18.4 na esquerda, 18.4 em cima. Só que a gente percebe que não é isso que está acontecendo aqui, né? Porque ele não está conseguindo, ele não está permitindo, né, aplicar esse margem, justamente porque acontece esse overflow, né? No caso, ele não pode passar de 100%, né? Ele precisa manter esse tamanho, então o margem não funciona, né? O margem não distorce o nosso elemento. Mas o padding consegue distorcer, certo? Então, se eu vim aqui e ao invés de margem colocar um padding de 5%, no caso, não pode ser aqui, né? Tem que ser no container vermelho. Deixa eu vir aqui, escrever padding 5%. Então aqui eu apliquei um padding, olha só o que aconteceu. Tudo ficou com essa borda verde, né? E nada se distorceu, nada vazou do quadrado vermelho. Então o padding ele consegue distorcer esses elementos. Só que aí que está a questão importante, né? Que é o que a gente está conversando aqui. Para eu aplicar o padding, eu preciso aplicar no pi, né? Do que eu quero atingir. Então, por exemplo, eu queria colocar um padding nesse quadrado preto, apenas, né? Deixa eu tirar aqui esse padding. A gente tem aqui, né, o azul, que é o header, mas eu só quero colocar essa borda nesse quadrado preto. Então eu preciso descobrir quem é o pai dele, né? Bom, pelos exemplos que a gente fez, né, a gente já sabe que o pai dele é o vermelho, certo? E o vermelho, ele é essa dívida aqui, o mobile body, certo? Então, mais uma vez, voltando para aquela questão da visualização, né? A gente precisa fazer a indentação para entender quem que está dentro de quem, né? No caso aqui, o div está dentro do body, o header está dentro do div, essa outra div está dentro do header, e assim vai, né? Isso daqui é importante, porque, como eu comentei, existem os métodos que a gente precisa aplicar nas classes pais, né? Então, deixa eu voltar aqui, né? Mais uma vez eu vou fazer esse exemplo para vocês. Vou jogar aqui do lado, abrir aqui o nosso site. Bom, eu comentei que eu queria botar aqui essa borda, né, do padding no quadrado preto. Se eu coloco aqui diretamente nele, não acontece nada. Se eu coloco um margem, acontece, né? O margem não tem essa limitação de ser no pi, né? Mas então, como é que eu faço para aplicar somente no quadrado preto, né? Porque vocês viram que quando eu aplico aqui no pi dele, ele pega para todos. Porque o vermelho ele está englobando tudo. Está englobando o azul, englobando o verde, o amarelo, o preto.
Mas eu só quero que isso aplique para o preto, porque é o que está acontecendo aqui no nosso design, né? A gente vê que está tudo aqui em cima colado na parede, mas esse container rosa, ele está com padding, né? Então, o que a gente tem que fazer? Bom, agora a gente vai precisar criar um pai para o quadrado preto, né? No caso, o pai dele aqui é essa div, né? Só que essa div, quando eu coloco um padding, ela afeta tudo que está dentro dela. Então, para isso não acontecer, eu vou criar outra div. E vou colocar ele aqui dentro. O nome dessa div vai ser Black Square Container, certo? Então, isso aqui é algo comum da gente ver, né? Às vezes a gente quer aplicar um efeito específico, né, para um item, para um quadrado, né, um conjunto de coisas, e para isso a gente precisa criar um container, tá? Porque, por exemplo, agora eu posso aplicar o padding somente nesse container daqui. Então, eu vou criar aqui a classe dele, né? Vou vir aqui embaixo, vou colocar Black Square Container, vou salvar. Vou jogar aqui do lado, para a gente visualizar, e vou colocar agora um padding de 5%. E cá está o nosso padding, né? Ele aplicou aqui somente para o preto, no caso está esquisito, né? Deixa eu tirar aqui. Beleza. Ah, e aí também eu preciso definir o tamanho desse container, né? Porque senão ele não vai ficar legal. Vou colocar aqui o tamanho dele de 100%. E pronto. Conseguimos, né? Então, se eu aplico o antigo pai desse container preto, era esse vermelho, né? Se eu coloco aqui, ele aplica para tudo, porque ele é o paizão de tudo, né? Só que eu só quero aplicar para o preto. Então, eu vou lá e crio um pai para o preto, né? Eu crio aqui um container desse quadrado preto específico e aplico aqui o padding somente nele e ele funciona da forma que eu quero, beleza? Então, essa questão dos containers, né? Percebam de onde a gente partiu. A gente partiu ali da indentação do nosso código, né? Fizemos ali o desenho no Paint, né? E aí entendemos que tem essa questão, né? Que as coisas precisam estar organizadas não só para o usuário, mas também para o desenvolvedor, certo? E tanto faz, né? O nosso computador ele consegue ler tudo, independente da forma que esteja indentado, contanto que esteja tudo ali certo, né? Tudo isso aqui pode estar na mesma linha, tanto faz para o nosso computador, ele vai conseguir entender. Mas essa questão aqui é importante para os desenvolvedores, tá? E beleza. Tem alguma dúvida em relação a essa questão dos containers? Deu para entender? Vou fazer uma pausa aí para tomar uma água. Bom, beleza. Qualquer coisa vocês interrompam aí, né? Mas fique claro que às vezes a gente precisa criar, né, uma div para englobar outras coisas. Por exemplo, vamos supor que eu também quero colocar um outro padding, né, nessa div. Eu vou lá e crio outra div, né, e coloco ela aqui dentro, certo? Isso aqui é um processo que pode se repetir quantas vezes for necessário, né? Posso vir aqui, criar outra div, selecionar tudo e botar dentro. E assim vai. E assim a gente consegue ir organizando, né? Mas aqui a gente não vai precisar de tanto de div, precisa só de um container mesmo, né? Para ficar claro para a gente o que a gente quer, né? Que é o padding, né? E aqui percebam como eu estou organizando meu código, né? Eu não vou deixar tudo na mesma coluna, porque aqui dentro dessa div tem uma coisa, então eu vou apertar um tab para eles ficarem em colunas diferentes, né? Tem sempre uma coluna à direita, ok? Então, beleza, salvei aqui, show, tá funcionando aqui essa questão do container, tá? Espero que tenha ficado claro também a questão do margin, né? Porque o margin ele vai para fora, enquanto o padding vai para dentro, certo? Então aqui a gente tem um container transparente, né? Que é a gente não botou uma borda nele, mas a gente pode colocar. Cadê? Se eu vim aqui colocar uma borda, 3 pixels, se colocar os 2 pontos também, né? Sei lá, pink. Agora eu salvo. Cadê? Nossa borda não está aparecendo, né? Tá faltando um R lá na border. Faltando? Ah, puta, não vi. Obrigado, viu? Olha só. Então aqui tá aparecendo, né? Não, mas esse pink aqui tá
Tá ruim de ver, né? Vou colocar Black, né? Porque ele é pai do coisinha preto, né? Então faz sentido ele ser preto também. Mas aqui, ó, tá vendo? Eu criei esse container só para aplicar o padding e ele tá indo para dentro, né? Se eu vier aqui aplicar um margem, não vai ter o mesmo resultado, né? Quer dizer, não vai ter o resultado que a gente quer. Vou colocar aqui um margem, ele já buga, tá vendo? Porque ele vai para fora e aí acontece aquele mesmo bug. Ah, ele é 100%, mas aí ele não pode ultrapassar 100%. Se a gente coloca um tamanho menor, por exemplo, sei lá, 87%, ele já fica meio que alinhado, né? Só que isso daqui não é uma coisa legal de se ver, de se fazer, né? Não é responsivo, pode quebrar a qualquer momento, certo? Então, nesse caso que a gente só quer criar uma borda para alinhar o conteúdo, faz mais sentido o padding, tá? E aí a gente cria um container e assim vai, ok? Então, acho que eu posso deixar aqui também, tanto faz. Agora a gente vai falar um pouco sobre displays, né? Comentar um pouco também sobre aquilo que a gente viu no código da Tatiana. Então, vou fechar aqui. Vou deixar isso aqui também por enquanto. Vou abrir aqui o código que a Tatiana entregou lá e vamos dar uma comentada. Okay? Beleza, tá aqui. Cadê Live Server? Apareceu aqui. Tá iniciando. Aí já abriu aqui no outro monitor. Show. Bom, todo mundo sabe aqui já, né, que quando a gente está desenvolvendo, não existe forma perfeita, né, de se fazer as coisas. A gente pode chegar no mesmo resultado de milhões de formas diferentes, né? Não existe a forma correta. Mas existem coisas para facilitar o nosso trabalho, né? Assim como os shortcuts do VS Code, por exemplo. Né? A gente pode simplesmente vir aqui no mouse, clicar em tudo e fazer o negócio tudo com o mouse, mas a gente pode também vir aqui com o teclado, né? E já realizar os comandos só com o teclado, beleza? Os desenvolvedores mais experientes, eles já estão acostumados a só mexer com o teclado, porque aí já fica mais rápido, né, o desenvolvimento. Então, por exemplo, sei lá, eu posso vir aqui no mouse, vir aqui no VS Code e tal, fazer tudo as paradinhas, abrir os projetos, né, mas eu posso também vir aqui, abrir o meu terminal, né, eu abrir apertando o Windows 4, que é o local que ele está aqui, né, posso vir aqui, escrever cd, ponto, ponto, cd, não sei o que, né, sei lá, Juan, cd works. Oi. Pode desculpa falar. interromper. Você pode ver se tem como permitir a Valéria entrar? Que ela está tentando entrar. Vixe, aí tem que ver com o Flávio, porque o Flávio ele é o dono da sala. Ah, o Flávio? Uhum. Você pode ver, Flávio, por favor? Talvez ela, eu não sei se ela tá com um e-mail diferente, né? Se ela tá no invite. Mas qualquer coisa tá gravado, tá? E aí, se ela não conseguir entrar. Deixa eu até ver aqui. Beleza, obrigada. Mas tá de boa. Bom, que nem eu tava comentando, né? A gente pode fazer tudo pelo teclado. Então, eu abri aqui o terminal, escrevi aqui tô acessando aqui o diretório, né? Sei lá, escrevo code ponto e já abro aqui o meu projeto, né? Já aperto o Windows para setinha para cima para ele ficar full screen, né? E já posso vir aqui mexer nos meus projetos só utilizando o teclado, tá? Então, a gente pode estar fazendo isso, né? Esse exercício de tentar utilizar o teclado, né? Os shortcuts, mas aí é uma questão de decorar tudo também, né? E aí haja paciência para saber quais os comandos, né, específicos. Mas, por exemplo, aqui se eu quiser trocar de aba, eu posso apertar Ctrl Tab. E aí eu já posso selecionar aqui para onde que eu quero ir, né? Se eu quiser selecionar tudo, quer dizer, selecionar uma parte do código, eu posso segurar Shift e mexer com a setinha, né? Se eu quiser apagar, eu posso apertar o Backspace, né? E assim vai. Se eu quiser selecionar até o final, seguro o Shift e aperto o End, né? E assim vai, ok? Enfim, essa questão aqui do teclado e do mouse, né? É algo importante também para a gente ver. Quer dizer, para vocês verem, né? Que é uma questão de costume, tá? Vocês têm que parar, não parar, né? Porque às vezes é difícil, né? Às vezes não tem como fugir. Mas tentar utilizar o menos possível o mouse, beleza? Porque aí a gente acaba acostumando e no futuro isso vai ser muito útil pra gente, tá?
tanta questão de digitar também, né? Por exemplo, vocês digitam com todos os dedos da mão, ou só apertam uma tecla de cada vez, né? Porque eu era assim, eu digitava apenas com o dedo, tá? Mas, para eficiência mesmo, é melhor a gente ir se acostumando com essas coisas. Ok? Agora eu Você é nem sei porque a gente novinho, tava falando Juan. Eu disso. ainda fiz digitação. Então, tem até curso, né, para isso, né? Para você digitar mais rápido. Tem jogos, né, na internet. Eu não lembro qual que era o nome, né? Mas tinha um negócio lá que, tipo, você tinha que. Era pra ver quantas palavras você conseguia digitar por minuto, né? E aí, se você errasse um acento, ele já desconsiderava e tal. Depois eu vou ver se eu acho e coloco lá no Moodle, mas é interessante também pra gente praticar. Mas é bacana isso, tá? Eu ainda tô aqui caminhando para melhorar a digitação, tá? Mas, por enquanto, a gente tá aprendendo, né? Quando a gente já sabe a maioria das coisas, a gente se preocupa com isso. Que vai ser a questão da produtividade, né? De economizar tempo. Enfim, não sei como que eu fui parar nesse assunto, tá? De verdade, esqueci agora. Eu estava falando que é Mas. importante a gente aprender a usar o teclado e usar cada vez menos o mouse. Isso. Mas eu também não sei como que eu cheguei nisso, tá? Que a gente estava aqui falando sobre o código da Tatiana, né? Eu acho que eu estava falando sobre o fato de existir milhares de possibilidades, né? Da gente chegar no mesmo resultado, né? E aí acho que foi se estendendo o assunto, mas beleza. Aqui a Puxar gente 2 vezes na percebe. minha HD eu também não consigo. Aí, Então, aí já fica puxado para mim. pois é, mas. Bom, vamos tentar manter o foco aqui, né? Pra gente falar sobre o display. Aqui a gente percebe que a Tatiana ela usou o margem, né, para posicionar aqui os quadradinhos dela. Esses quadrados aqui, né, a gente já viu que eles vão ser meio que o que representa a logo da Nike, né, mais o carrinho de compras, mais o botão hambúrguer. Se eu vim aqui botar no mobile, né, vim aqui 375, beleza. Aí, carregou. A gente percebe, né, que tem esses 3 itens. Então, esses quadrados podem estar representando esses itens, né? Depois a gente consegue posicionar eles aqui dentro e tal. Só que existem muitas formas da gente posicionar um item no meio. Por exemplo, aqui a Tatiana usou margem, né? Mas essa margem, ela tá... Vamos ver como é que ela tá funcionando, né? Cara, eu tô com um monte de VS Code aberto. Deixa eu fechar isso aqui. Aí, vamos focar só nesse aqui, né? Deixa eu abrir aqui do lado. Fechar aqui esse menu. No caso, a gente precisa descobrir, né? Qual que é esse quadrado amarelo. Vamos ver qual que é o nome dele. Deixa eu abrir aqui embaixo. Ó, no caso, esse quadrado amarelo aqui é a div logo. Vocês estão vendo aqui, né? Que eu passo o mouse em cima dele e já aparece. Então, eu preciso encontrar a classe logo. Ela já está aqui, na minha frente, né? Eu não estava vendo. Então, aqui está com uma margem, né? De 10 pixels na questão vertical, né? E 100 pixels na horizontal. Se eu comento isso daqui, ele já quebra tudo, né? Então, vocês percebem que eu tirei aqui esse margem e eu só mexi no quadrado do meio, mas ele já afetou os quadrados ao redor, né? No caso, o da esquerda permaneceu ok, mas esse aqui da direita, ele já quebrou, né? Ele já veio parar aqui no meio, beleza? Então, essa é uma forma da gente fazer, né? A gente pode utilizar também o position, né? Que é outra característica do CSS. Mas, existe uma coisa que é o display, né? Aqui a Tatiana utilizou o display inline block, tá? Mas existe um display que ele é um dos mais utilizados aí no CSS, que é o display flex, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele aí é uma das coisas mais importantes, porque, por exemplo, vamos supor que a gente quer posicionar alguma coisa no meio, né? Como é que a gente faz isso? Bom, existem muitas formas de a gente fazer, né? Eu vou até abrir aqui o projeto do HTML que a gente fez na mentoria passada e vou tentar posicionar alguma coisa aqui no meio utilizando o display flex, para a gente visualizar. Eita, difícil. Aí, aqui, abrir com code. Carrega. Abrir aqui o live server. Beleza, tá aqui. Na verdade, deixa eu só puxar essa aba, né? Mais fácil. Opa. Aqui. Nesse quadrado aqui mesmo, a gente consegue perceber que ele já está meio que centralizado, né? Esse quadrado preto aqui. E a gente centralizou ele
com padding, não foi utilizando margem, né? Então aí é outra forma da gente fazer isso. Mas, beleza, vamos criar agora quadrados dentro desse quadrado, né? Vamos complicar um pouco aqui as coisas. Então, eu vou vir aqui, né? No caso, esse quadrado é esse daqui, né? O black square. Agora eu vou criar aqui 3 quadradinhos dentro dele. 3 divs, né? No caso. Vou colocar aqui 1, 2 e 3. Vou colocar aqui uma classe. Claro. Vou colocar A, B e C. Né? Não é um bom nome, né? Mas é só um exemplo, tá? Então, não me julguem. Então, vou criar aqui o A, B e o C. CSS. Para cada um deles, vou colocar aqui, né, um tamanho de 20%. Faz um comprimento, né? Uma altura de, sei lá, 15%. Vamos ver como é que isso aqui fica. Não tem que botar uma borda também, né? Senão fica difícil. Deixa eu vir aqui. Selecionar o Ctrl D. Vou vir aqui e colocar uma border sólida de 3 pixels. E, sei lá, para cada um eu vou querer uma cor. Vou colocar esse aqui azul. Ponto e vírgula. Esse aqui vermelho mesmo, tanto faz. Esse aqui eu vou colocar verde. Legal. Tem algum erro aqui? Tá vermelho? Coloquei ao contrário. O ponto do B tá ao contrário. Beleza. Salvar aqui. É Ctrl D que você usa para digitar tudo junto assim e facilitar? Sim, o Ctrl D ele serve para selecionar tudo que tem o mesmo nome, né? Como essas coisinhas aqui elas estão com a configuração igual, né? Só está mudando a cor. Eu seleciono todas as borders, né? Aí aperto o End para ir no final, dou um Enter. Aí você percebe que eu tenho uma linha em cada coisa, né? E aí eu consigo digitar. Eu também consigo utilizar outros, como por exemplo o Ctrl Alt, setinha para baixo. E aí eu crio várias linhas, né? E aí eu consigo editar várias ao mesmo tempo. Eu posso vir aqui e escrever várias coisas, né? Que ele funciona. Então, esse daqui é um dos que eu mais uso, né? O Ctrl D para fazer várias coisas ao mesmo tempo, Ctrl Alt, assim vai, tá? Beleza. Cadê? Beleza. Tá aqui os nossos quadrados lindos, maravilhosos, dentro do nosso quadradão preto, né? Bom, a gente pode... Vamos supor que a gente quer deixar isso aqui um do lado do outro, né? A gente pode fazer que nem a Tatiana fez e botar aqui um display inline block, né, neles. Vou botar inline block. Vamos ver se vai funcionar, né? Ou funcionou. Então aqui eles ficaram um do lado do outro, né? E o que a gente fez, né? A gente adicionou esse display inline block. E por que ele alterou? Bom, eu vou comentar eles aqui para a gente visualizar que o padrão dos displays do CSS, né? Deixa eu botar aqui do lado. O padrão é o display block, né? Então, todos os elementos que a gente cria, por padrão, ele vem, cadê? Aqui, ó, com esse display block. O display block, ele vai deixar as nossas divs empilhadas, né? Uma do lado da outra. Vai criar esses blocos, né? E vai deixar eles empilhados. No caso do display inline block, vai ser a mesma coisa, só que aí eles não vão estar empilhados, né? No caso, eles vão estar juntos. É como se eles estivessem empilhados, só que deitados, né? Então, essa é a grande diferença, tá? O inline block vai deixar eles deitadinhos aqui, bonitinhos. Só que eu tive que adicionar isso aqui em cada um deles, né? O que eu posso fazer? Eu posso vir no container deles, né? Que no caso qual que é o container deles, né? Vamos analisar. Aqui, ó, é o Black Square. Inclusive, está fora de ordem aqui no nosso CSS, né? O container deveria estar aqui em cima. Aí, show. Então, o container desse A, B e C é esse daqui, essa classe Black Square. Eu posso vir aqui nela e adicionar um display flex, né? Só de adicionar o display flex, vocês já percebem que o negócio já ficou alinhadinho, né? Deitado. Se eu comentar aqui, eles voltam para o display block. Okay? E vocês percebem aqui que ele passa essa linha em cima do display block para mostrar que ele não está mais funcionando, né? Ele não tem mais importância. Tipo, o padrão dos displays é o display block, mas a partir do momento que eu coloco o display flex no container, ele já para de funcionar, tá? Se eu
Se eu comentar aqui, ele já volta a funcionar, né? A gente percebe isso por essa linha que está passando no meio dele, do texto, né? Eu esqueci o nome disso. Enfim, acho que está grifado, né? Então aqui a gente coloca o display flex. Agora vamos supor que a gente quer alinhar esses 3 quadrados no meio. Como que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui no quadrado A, adicionar um margin left e colocar, sei lá, 50 pixels. 50, 60, 65, 66, 68. Acho que 67 tá bom. Não, 66. Tá. Parece que tá alinhado, né? Então, olha a forma que eu fiz. Eu fui adicionando aqui pixel por pixel até ficar satisfatório. Né? Isso aqui não é bacana de se fazer. Porque existem formas mais fáceis, né? Isso aqui pode quebrar também, se a gente for redirecionar, né? Dependendo da nossa resolução. E como a gente está utilizando o display flex, a gente já pode estar usando aqui de um método que vem junto do flex, né? Que é o justify content. Eu coloco aqui o justify content center, todo o meu conteúdo já vai aqui para o centro, tá? Eu tenho variações disso. Eu posso colocar o justify content space between. E aí cada um fica no seu canto, né? Eu posso colocar um space around. Aí ele faz um espaço ao redor. Posso colocar um espaço even, né? Que aí fica um espaço idêntico em todos os cantos, ok? E onde que a gente acha essa nomenclatura? Oi? E onde que a gente acha essa nomenclatura toda para conseguir fazer essas divisões? Isso aí é tudo com documentação, né? Se a gente pesquisar aqui, tem um site que é bem bacana, se eu pesquisar por Display Flex. Display Flex. Tem esse aqui, né, o Flexbox Layout do Wikipedia, mas tem esse site aqui chamado CSS Tricks. Nele, a gente tem toda uma documentação desse Display Flex. A gente percebe aqui como que ele funciona, tá? Por exemplo, cadê? Aqui, ó, Justify Content. Se a gente colocar um Flex Start, ele vai ficar assim, tá vendo? Tudo na esquerda. Se você coloca um Flex End, tudo no fim. Se você coloca um Center, tudo no meio. Space Between fica aqui, né? Cada um no canto. Space Around fica um espacinho aqui ao redor, tá? E é assim que a gente descobre. Tá? Eu vou até deixar aqui o link, se vocês tiverem curiosidade. E o Gabi? Assim, tem muita coisa, tá? Aqui, ó, tem Align Self para você mexer em um item especificamente, colocar os itens em uma linha central, né? Tem muita coisa, tá? Mas aqui o padrão que a gente mais utiliza é esse Justify Content para deixar aqui no meio, né? Quer dizer, para alinhar horizontalmente. A gente também utiliza o Align Items, que é para alinhar verticalmente. Então, eu coloco aqui um Align Item Center, e ele vem aqui para o centro do nosso quadrado. Certo? Então, se vocês tentarem utilizar esse Justify Content sem o Display Flex, não vai mudar nada, tá? Eu posso comentar aqui, se a gente vir aqui também no menu inspecionar, a gente pode vir aqui e ativar na mão mesmo, ele não vai fazer nenhuma diferença, porque está tudo ligado ao Display Flex. A partir do momento que eu ativo ele, aí eles já voltam a funcionar, beleza? Beleza, obrigada, viu, pela explicação aí. De nada. Mas, enfim, o Flex é algo que a gente pode estudar à parte, né? Inclusive tem um joguinho muito bacana que é o Flex Frog, né? Vocês podem estar usando eles para praticar o seu conhecimento com Flex. Eu vou voltar aqui para o nível 1, né? Para a gente visualizar como é que ele funciona. Então aqui a gente tem o sapinho, tem aqui a plantinha, que eu esqueci o nome, e aqui a gente está com um Display Flex. E a gente quer colocar esse sapinho no final. Como que a gente utiliza isso? Bom, a gente sabe que tem aqui o Justify Content com Flex End, né? Que manda os itens para o final. Inclusive ele está até ensinando, né? Então a gente coloca aqui Justify Content Flex End. E aí passamos o primeiro nível. Olha, que bacana. Agora temos esse segundo nível aqui, que a gente tem 2 itens. E a gente precisa posicionar eles no meio. Agora a gente pode colocar, sei lá, o Justify Content. E qual que serve para ficar no meio? Justify Content Center, né? Então eu venho aqui, Center. Pronto, passei o segundo nível. Agora, vamos lá, terceiro nível. Aprender brincando é melhor, né?
Exatamente. E é mais fácil de visualizar, né? Sim, Agora, aqui, ó, é um exemplo do que a gente tem no nosso site que a gente estava montando. Aqui nós temos 3 quadrados, né? certo. E, por exemplo, deixa eu até voltar aqui. Eu vou tirar esse Align Items. Vou botar aqui o Display Flex também, né? Que estava sem. Beleza, a gente tem aqui esses 3 quadrados, né? Que é o que a Tatiana tinha feito no exemplo dela, certo? Que é aqui. Beleza, temos 3 quadrados aqui. A gente já sabe que eles são esses 3 itens do nosso site da Nike. E aqui no jogo do sapinho, o que a gente tem? Temos 3 sapinhos. E a gente precisa posicionar eles, cada um em cima da sua plantinha. Então, a gente pode vir aqui, Justify Content, pode ir testando. Se eu colocar aqui um Center, será que ele vai funcionar? Funcionou, porque ele não está com espaço entre eles. Se eu colocar aqui um Space Even, será que funciona? Funcionou, mas não está perfeito, né? Ele não está certinho. Eu vou colocar aqui Space Around. Agora foi, tá vendo? Então, Caramba. E não pode bacana traduzir, viu? Que eu tentei treinar JavaScript nenhum, aí eu traduzi e estragou tudo. Então. É interessante quando a gente traduz, porque a gente entende o contexto da parada, né? Por exemplo, o que significa space around? É espaço ao redor. E é justamente o que está acontecendo aqui, espaço ao redor. O que é space evenly, né? É um espaço igual para todos, né? E assim fica fácil da gente entender o que cada um faz. Só que o código não entende português, né? Então a gente precisa sofrer. Mas se precisar traduzir, tem que traduzir ao lado, porque se traduzir a página aí estraga tudo. Exatamente. Inclusive, quando eu estava aprendendo aqui o Codecademy, né? Aprendendo JavaScript, deixa eu mostrar aqui para vocês que é tudo em inglês, né? E aí eu não manjava tanto de inglês assim há uns 2 anos atrás. E aí o que eu fazia? Eu ia lendo, tentando entender. Se eu não entendesse, eu pegava aqui uma frase, colocava translate, tacava a frase. E aí ele traduzia para mim, bem construído. Ah, entendi. Ah, então isso aqui é não sei o que, uma linguagem de programação bem construída, né? Então a gente vai fazendo dessa forma, tá? Mas se a gente se acostumar, aí vamos ficar mal acostumados. O importante, o ideal, né, é a gente tentar ler em inglês sempre. Se a gente não entender, a gente para, copia, traduz, entende o contexto. Mas sempre leiam em inglês, tá? Porque aí vocês acostumam. Tipo, se você me tacasse lá nos Estados Unidos, cara, eu não ia saber me virar. Porque a minha pronúncia, eu não sei, né? Eu não sei pronunciar, mas eu sei ler, né? O meu listening também, né? Eu não consigo escutar bem. Eu não fiz curso de inglês. Sabe Mas ler, só de ficar lendo... sabe ler e traduzir, né? Essa leitura. Então, eu consigo fazer isso, mas tudo isso foi pela minha prática com código, né? E então vocês aprendem a programar e aprendem a ler inglês também, né? Uma coisa agrega a outra, né? Que bom. Sim, exatamente. Então, que nem eu comentei, tipo, eu nunca fiz curso de inglês, eu nunca fui pro exterior, né? Eu, sei lá, talvez eu tivesse dificuldade de entender o que os outros estão falando, mas se você tacasse um texto para mim, eu conseguiria me virar, né? Por mais que eu não soubesse traduzir 100%, se eu entender o contexto da parada, né? Aí fica mais fácil, né? Tipo, se você me pedir traduzir, para traduzir essa frase inteira, né? Eu não vou conseguir, mas eu vou conseguir te explicar o que significa, né? Então, entendi. é algo bem importante, tá? Para vocês praticarem isso. Né? Sempre ler em inglês. O FlexFrog ele já é em inglês. Eu posso vir aqui e traduzir, né? No caso, o meu computador está em inglês, então não tem para te fugir, né? Eu consigo traduzir para inglês. Mas, enfim, é bem bacana, tá? Conforme a gente vai avançando, vai ficando cada vez mais complexo. Por exemplo, como é que a gente faz isso aqui, né? O negócio, ele tá invertido. Ele tá certo, mas ele tá invertido. Bom, aí que a gente aprende que existe uma propriedade chamada Flex Direction. Vou colocar aqui Flex Direction. Vou colocar aqui um Row Reverse. E beleza, ele reverteu. Mas ele foi parar lá no fundo. Agora eu posso jogar um Justify Content. Flex Start. E acho que eu escrevi alguma coisa errada. Mas enfim, não vou dar a resposta também, né? Se eu errei aqui, eu não vou quebrar a cabeça, porque quem tem que quebrar a cabeça aqui é vocês, tá? Mas é basicamente isso, tá, gente? Vocês podem estar praticando aqui nesse site. Olha só a complexidade, né? Como que o negócio vai escalando. Tipo, como é que você faz isso, né? Como é que você faz essa questão? Bom, tudo isso vocês vão aprender, tá? Então, o que a gente comentou hoje, né?
comentamos sobre a questão dos containers, tá? Caramba, onde é que eu tô? Estamos falando do código da Tatiana. Vamos aí. A gente comentou sobre a questão dos containers, né? Que às vezes a gente precisa encapsular o nosso código para utilizar certas coisas, que nem a gente teve que criar o container do Black Square para aplicar o padding, né? Então aqui, esse padding a gente só conseguiu aplicar por conta do container que a gente criou, né? E aí foi a forma correta de se fazer. E aqui o display flex, a gente só conseguiu aplicar porque tá tudo dentro de um quadrado só, né? A gente não aplica, tipo, o justify content para cada item. A gente aplica para o pai de todo mundo, né? E aí ele já faz essa parada automaticamente, ok? Então, tem aqui o arquivo, né? Que eu não sei onde que eu salvei, calma aí. Aqui, exemplo 1, é o arquivo do Paint, né? Deixa eu abrir aqui. Aqui a gente tem esse código, né? Que é o nosso código lá do nosso primeiro exercício que a gente fez. E a gente fez essa organização, né? É algo que vocês podem estar fazendo no Paint. É só vocês tirarem um print e fazerem essa questão aqui dos containers, tá? Tentem fazer da mesma cor que tá aqui no site, tá? Não precisa entregar, é mais para o conhecimento de vocês isso aqui. Assim como o FlexFrog também, o Flexbox Frog é um site interessante para vocês, mas vocês fazem se vocês quiserem, né? Se vocês quiserem aprender mais, porque tem bastante coisa, né? Querendo ou não. Tá? Mas foi isso, tá, gente? A aula de hoje foi mais sobre os containers, sobre o display flex, documentação. Foi bacana, né? Trocamos uma ideia aí sobre shortcuts e tal, sobre essas boas práticas do código. Vocês podem fazer esse exercício do Paint, tá? E é isso. Eu vou pegar aqui a chamada, né? Para quem perdeu. Mas por hoje é isso, tá? Se vocês quiserem tentar ainda fazer esse exercício, né? Podem tentar fazer. A Tatiana entregou lá. Vocês podem usar o código dela como base, o meu código como base, que está lá no GitHub, tá? Lembrem que a gente precisa criar um repositório e fazer o código, beleza? Vocês nem precisam se preocupar com isso daqui, com display flex por enquanto, mas é legal vocês irem estudando, né? Que nem fazer isso aqui que eu fiz pode ser confuso. Então tentem fazer só essa parte aqui dos containers mesmo, tá? Deixar eles bem coloridos e tal. E para entregar lá no Moodle, beleza? Mas por hoje é isso, a chamada tá aí. Qualquer dúvida, a gente tá lá no grupo, tá? Podem chamar a gente que a gente marca uma reunião depois das 3. E é isso, gente. Obrigado aí pela atenção de todas. Obrigada. Valeu, obrigada, viu? Valeu, adorei. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada, boa Valeu. tarde. Gabi, você Boa sabe tarde. tiver esses links aí? Não. A gente vai mandar sim, tá? Vai mandar? A gente deixa lá tá. no Moodle. Vou mandar aqui no grupo também, né? Aproveitar